Meus amigos do Vale Síndico, aqui do ValeCast, estou aqui hoje no episódio 3 da terceira temporada. É isso aí. É isso aí. E parece que foi ontem, né, Júlio? Parece que foi ontem e muita gente não acreditava que a gente ia ter esse fôlego todo, esse gás todo, né? E tá cada vez melhor aí. Certo, e assim, cada dia que passa a gente... Seguidores aumentando, as visualizações também se mantendo, né, num patamar muito bom. E hoje, né, a gente vai falar de trazer mais uma pessoa para quase que dar um depoimento da vida, né, da sua vida profissional aqui. Gente como a gente que faz acontecer. Isso é muito importante. Nesse episódio, nessa terceira temporada, a gente dá dando foco de gestão. Pessoas que se destacam pela boa gestão e fazem acontecer no condomínio. E nada mais do que... Posso anunciar? Não. Aham. Então, não. Antes disso, de anunciar essa pessoa que veio especialmente... Eu já vou falar de São Paulo para cá. Eu queria que você falasse um pouco, né? Que faz tempo que a gente, nos últimos episódios, não sei se você reparou, a gente não falou quase da Atende e não falamos quase da Ortecom. Verdade. É que, na verdade, a gente se empolga tanto, né? É tão divertido e tem tanto aprendizado, esses debates, né? Eu fico rindo, às vezes eu volto para São Paulo dirigindo, rindo não é polêmicas, mas dos debates, assim, são incríveis, né? E a gente acaba reforçando mais a amizade, mas você tem razão, né? Os patrocinadores, vamos falar da Atende Portaria, é uma empresa que nasceu e vive com o propósito de valorizar os condomínios, fazendo os condomínios cada vez mais inteligentes, seguros, econômicos, né? Valoriza o condomínio. E continua crescendo muito forte, está desde o ano passado, já meados do ano passado, está em todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, e a meta de 2025 aí é 150 unidades operacionais aí, e mais de 1.000 condomínios, com certeza, estamos muito felizes, e patrocinar conteúdo, patrocinar debate, formação de síndico, uma das coisas que eu quero aqui fazer uma homenagem ao meu amigo Jaime Roque. Aprendi com o Jaime e estou praticando, Jaime. Fiel seguidor aqui. Todo mundo fala, você é o co-host, eu sou o co-host e eterno aprendiz aqui. Não, já foi promovido, já é host também, viu, gente? Esse co-host conversa não vai faltar, mole. Não começa a faltar, não. Conversa mole para poder dormir. Então, assim, Mas vamos lá, o nosso famoso cumprimento. Nosso famoso cumprimento, vamos entendeu? em frente. Eu quero, então... Fala da Ortecom, pô. Ortecom. Você sabe que eu sou muito humilde por falar dessas coisas. Você já foi em evento que promovido por mim, né? Promovido. Conteúdo do Vale Síndico, com certeza. E às vezes eu nem falo da própria empresa lá, né? Se fizer rodada de negócio, não participo da mesa. Mas também a administradora assim, existe há muitos anos, né? Portaria remota não tem 15 anos, 17 anos, talvez. Então é isso que nós vamos ver hoje, né? Uma das coisas o assunto hoje é realmente, né, dessa experiência que essa pessoa teve em transformar a portaria presencial em remota e os benefícios que ela teve. E pergunta agora, e depois uma pergunta que eu vou fazer, com certeza: você retornaria para o presencial? Entendeu? E eu, como experiência hoje, você já viu alguma vez voltar, depois que passa para remota, voltar presencial? Muito difícil, né? É muito difícil. Eu, para ser bem sincero, já conversei com síndicos no Brasil inteiro e se acontecer, eu posso dizer que é uma falha dupla. É uma falha do condomínio, falta de liderança do condomínio, falta de protagonismo do síndico e, com certeza, um grande problema com o seu parceiro. Mas o grande problema também são as empresas, né? Então tem muita empresa também, a gente não pode... Pequenininha, não está preparado. Está preparado. Então, como tem administrador, às vezes também não preparado. Certo. Então vamos dar início, né? Já falou, Ortecom administradora, quem quiser contratar melhor administrador do Vale Paraíba, é só entrar em contato comigo. E recomendo. Isso. Então, a pessoa que nós vamos trazer hoje aqui, né, no episódio 3, ela é advogada especialista em... Eu vou ler, viu, gente, porque a cabeça não está mais assim para ficar decorando. É advogada especialista em direito empresarial, com mais de 25 anos de experiência. Ela também é advogada condominialista. Né? É bom que você deixe claro. Então, assim, porque às vezes a pessoa vê, direito empresarial,
tem a ver também, obviamente, com gestão de condomínio, mas obviamente também ela é advogada condominialista. Olha, é professora universitária e síndica profissional. Então, é muito bem... E consultora de síndicos, né? Então, e consultora de síndicos também. A atuação dela é multidisciplinar e estratégica com foco na gestão preventiva, implementando soluções eficazes para a redução de passivos trabalhistas, administração de terceirizações e otimização de modelos de contratação, com especial atenção à mitigação de riscos. Isso é interessante. O Carlos, vamos falar sobre isso. Risque já adorou, né? Então. Vamos fazer um capítulo. Gestora capacitada com expertise em redução de custos, otimização de recursos financeiros e estruturação de fluxos operacionais em condomínios. Atuação voltada para a prevenção de passivos jurídicos, organização de processos administrativos e documentais, garantindo o cumprimento de responsabilidades legais e contratuais. Destaca-se pela forte habilidade em mediação de conflitos. Eu já vi uma pessoa que mexe com isso, né? Ana Pretel, ela esteve aqui com a gente nossa amiga, na segunda temporada. Eu estou enchendo o saco porque é nossa amiga. Já gravou aqui. Foi bem pra caramba o episódio dela também, né? Bombou mesmo. Promovendo soluções eficientes e sustentáveis para um ambiente condominial equilibrado, assegurando segurança jurídica e operacional. Estamos falando então, aí vou deixar você anunciar. Bom, aqui eu vou falar, é uma honra, eu fiquei muito feliz que a Elisângela Cirilo aceitou vir aqui compartilhar a sua experiência de mudança num condomínio bastante desafiador em todos os aspectos de gestão, mas principalmente no conservadorismo da mudança. Então seja muito bem-vinda. Isso aí. Obrigada. É uma honra também para mim estar aqui com vocês, trocando informações, aprendendo também. E a gente está em constante evolução. Todos os dias a gente aprende e vai fazendo essa troca e isso vai criando uma bagagem, né? E agradeço esse convite, me sinto muito honrada. Fala um pouquinho de você, Elisângela. Conta um pouquinho da sua história, só para o pessoal te conhecer um pouco, como que você ganhou essa fibra, toda essa força de lidar com mudança, que não é fácil. Eu sempre falo que tem 3 tipos de pessoas na vida, né? O protagonista, né, que faz acontecer, e é o que eu lhe imputo essa liderança. O coadjuvante, que tem até, eu sempre brinco, né? Tem Oscar para coadjuvante. Sim. Apoiar o síndico, apoiar a mudança, também merece Oscar, né? Merece. E tem aqueles que perguntam o que aconteceu. Esses não têm espaço na vida. Infelizmente, o pessoal está perdido, não tem propósito, não tem nada. Mas vamos falar do seu protagonismo. Como que você conseguiu, acumular essa capacidade de mudar? Então, inicialmente, assim, minha trajetória, vou sintetizar. Eu já fui bancária, já fui gerente de banco, né? Nesse meio tempo eu estava fazendo a faculdade de Direito, concluí a minha faculdade, exerço essa atividade também como consultora na área condominial, né? A parte jurídica. E conforme eu fui exercitando a gestão condominial dentro da área jurídica, eu fui vendo que, além de ser um campo aberto para vários profissionais da área, faltava uma visão mais ampla do negócio propriamente dito, da sindicância como uma empresa. Porque a gente olha para o condomínio como se fosse só a casa da gente e se esquece que é uma empresa. O condomínio é uma empresa que tem um CNPJ, que tem as mesmas, que tem algumas cargas tributárias, que tem cargas tributárias, que tem funcionários, que tem que recolher os seus impostos, enfim. Então ele tem que ser tratado como empresa e tem que ter uma visão profissional. E humana, né? Com certeza. Principalmente. Então, a faculdade, a atividade do banco, depois a sindicância profissional, fiz o curso de síndico profissional também, que me deu uma maior capacidade. Fui agregando cursos ligados não só à área de direito, mas à área de gestão, para não ficar com uma visão limitada só, né? Somente da área jurídica ou somente da área de gestão. Isso foi criando corpo. Você pode dar referências aí de formação? Lembra que estava falando que vários amigos me perguntam
quais são os cursos de formação de síndico que eu recomendo, né? Eu sempre ajudo, né? Mas quer fazer alguma referência aos professores? Eu fiz com a Roseli Schwartz, que é sensacional. Além de ficar muito clara os ensinamentos, ela trouxe muita coisa prática e foi um curso que fez a diferença, um divisor de águas. Na minha opinião, são cursos diferentes, né? Porque a Roseli, inclusive, veio palestrar para mim várias vezes aqui no Vale Síndico. Uma clássica, né? Ela é clássica, minha amiga. Ela tem uma visão administrativo-contábil, né? No curso dela. O curso dela é bem técnico, né? Para você fazer, eu sei porque eu já fiz também. Minha esposa fez. Da Roseli? Da Roseli. Eu conheci a Roseli através do Carlos, do Condo Risco, que teve com a gente entendeu? Na temporada 1. Ele dá aula de riscos então lá. Ela tem um livro que é um best-seller no mercado, né? E quando se fala em condomínio, o livro da Roseli, ele tá... Cai como uma luva. Um top. Ele tá lá em cima. Se não for um dos primeiros... se não for o primeiro, melhores. É um dos melhores que existe. Legal. Então, ela lançou uns 2 anos atrás, um novo, ou era uma versão? Não, é versão. É versão atualizada, né? Atualizada. Por conta das legislações e etc. Então, ela dá uma visão muito ampla de administração condominial, de um modo geral. E isso, para mim, faltava, porque a visão jurídica, ela é bem diferente da gestão propriamente dita, da administração. Então, faltava essa questão. Então, foi um ponto importantíssimo ter feito esse curso, né? Porque isso realmente mudou completamente a bagagem e a visão. Então a experiência dela conta muito nessa hora, né? Para síndico principalmente, né? Então ele consegue ter a visão, eu entendo que é muito difícil de ser transmitida, que é a visão. Hoje o síndico vê a administradora de fora para dentro. Ela faz a visão do síndico ser de dentro para fora na área da administradora. Eu acho que o curso dela é mais voltado para esse foco. E é muito enriquecedor. Então, coisas que, por exemplo... Eu recomendo muito a leitura desse livro. E olha, é muito interessante. Eu não tinha noção, quando eu fui fazer o curso, de quantas responsabilidades um síndico tinha que ter. A periodicidade de determinadas atividades, determinadas funções... Por exemplo, limpeza de caixa d'água a cada 6 meses e etc. E quando você é um condômino só, você não tem noção dessa agenda de responsabilidades que você tem que cumprir, completamente diferente de quando você está na ativa. Eu não tinha noção para fazer um seguro, quanto valia a torre, né? A gente não tem essa visão. E esse curso, ele mostra isso, né? Essa gestão administrativa, porque faltava, né? Você falava contratar um seguro de carro, franquia, tal, é uma coisa, tipo, um seguro do prédio, o valor da torre. Tem uma série de coisas, se um avião bater, a gente começa a ficar preocupada com essas coisas, né? Tanta coisa que tem acontecido e acontece, né? Não é uma possibilidade tão distante. Não. Então fez a diferença, o curso fez a diferença. Ele faz a diferença. E outros cursos que existem no mercado, né? Que hoje tem o curso do Sérgio Craveiro, tem o curso do Francisco Egito, tem o curso do Thiago Natário, tem vários cursos. E tem vários estilos de cursos, né? Então, cada um do professor Wander. Do professor Eu fiz com o Dr. Cristiano de Oliveira. Cristiano já veio gravar. Todos esses que eu estou falando para vocês já vieram gravar aqui, né? Falta só o Francisco Egito, eu acho. E ainda falta os Carpati que não... E o Fábio Quintanilha também, que é o síndico de valor, ele também está fazendo uma formação chamada Síndico Diamante, mas muito focado na parte humana e de gestão de conflito, e ajudando os síndicos a se projetarem no mercado, porque a sindicatura profissional é uma tendência, o mercado é enorme, as pessoas estão estudando mais, faltam bons profissionais. Eu tenho visto crescimento gigantesco aí da sindicatura profissional, acredito que nos próximos anos vai crescer mais ainda. E o Fábio está muito ajudando aquele síndico que é meio tímido, que não gosta de se expor, e diz, não, você tem que fazer uma boa apresentação, você tem que encantar numa assembleia, você tem que... Não adianta você só ser bom, né? É o tal do pato, ovo do pato e o ovo da galinha, né?
ovo do pato é mais nutritivo, maior e tal, ele bota o ovo e fica quietinho, né? Já o simpático já ficou bravo comigo. Então, é que, na verdade, todo síndico que Mas tem vai que assumir mostrar uma o que vai gestão, fazer. ele acha que ele sabe tudo e não sabe nada. Né? Essa é uma realidade, ou então ele vai se... Perto do universo que existe, né, de conhecimento. Então, se ele não procurar o conhecimento, entendeu? Ele vai acabar ficando nas mãos, às vezes, de advogado e administrador. É para ter? Com certeza. É o tripé lá de apoio dele do dia a dia. Mas ele tem que conversar com o advogado e conversar com o administrador de igual para igual. Entendeu? Então é esse que eu. E só tem um jeito de você fazer isso. Você se reciclando, conversando com outras pessoas. E tem que ter os grupos de síndicos também. Quais são as dificuldades, quais são os desafios. E isso é importante. Qualquer profissão hoje não dá mais para você exercer ela de forma solitária. Não. De forma isolada. Quando eu coloco aí a minha formação e falo dessa questão multidisciplinar, é porque essa multidisciplinariedade, ela contribui para inúmeras questões. Então, a professora ela se apresenta, ela conversa, ela procura ensinar. A gestora, ela tem algumas decisões dentro do contexto, dentro da legalidade, a questão jurídica também. Mas não dá para ser só um ou ser só outro. Então, a gente depende. O que você falou é verdade. Não adianta conversar só... E dentro dos condomínios tem o jurídico, que não sou eu. Porque ali o advogado faz o papel dele, a síndica faz o papel dela e a gestora e assim sucessivamente. Não mistura os papéis. Não, até por uma questão de ética também. É necessário que se tenha essas divisões. É isso que eu comentei, como eu cheguei a comentar com você em várias conversas. Essa ética da separação desse tipo dos papéis tem que ser muito bem definidas dentro do condomínio por uma clareza, entendeu? Se você mistura isso em algum momento vai faltar clareza. Então a gente não pode permitir que isso aconteça, né? Venda casada, por exemplo. Exatamente. Né? Então não dá como é que se fala? Forçar uma coisa em outra. Prospecção de clientela e etc. Isso. E então não faz sentido. É síndica, se no outro está fazendo a gestão, porque nem sempre a função do advogado é só ir lá no contencioso, mas gerir de uma forma preventiva e etc. E a gente também eu presto esse serviço também de uma forma de consultoria. Você sabe que eu recebo muitos convites para assumir como síndico profissional por aí. Mas como eu sou dona de administradora, eu falo, não, tem os síndicos que fazem isso daqui. Mas no fundo, se eu tivesse exercendo esse negócio de síndico profissional, eu estava ganhando mais que como administrador, porque administrador é difícil. Né? É que administrador, a sindicatura profissional, Jaime, é uma coisa muito recente. Então o mercado não está hiper competitivo ainda. Bons síndicos ainda são raridade, né? Eu não sei, acho que não tem uma avaliação mercadológica de síndico, como não tem avaliação de empresas e tal. O Brasil é muito pobre em estatística. Mas com certeza, se um síndico profissional ele continua e tem sucesso, alguma coisa de bom ele deve estar fazendo. Uma administradora, ela vive um mar de competição. Eu, em 2018, eu fiz uma pesquisa, Jaime, tinha 20 mil administradoras de imóveis no país. É óbvio que se você considerar, você está pegando administradoras tradicionais, você está pegando o cara e a mulher que tem três condomínios ali, aí não dá, né? E aí... O problema todo, nós vamos entrar no... de preço e tal. É outro assunto que a gente vai acabar saindo, mas rapidamente falando, a gente já conversou sobre isso aqui. O problema é que não existe uma regulamentação nem para síndico profissional, nem para administrador. Então, Não, mas por isso não, portaria remota também não tem. A ABESE, que é a Associação Brasileira das Empresas... Mas tem mais que a gente. Segurança. Entendeu? Sistemas eletrônicos. Vocês são mais organizados que a gente nesse aspecto. Teve uma questão. Agora vem o Estatuto da Segurança Privada, que vai ser interessante, vai colocar um pouco mais de ordem na casa. Precisa. Porque precisa. Porque tem muita empresinha, falar porcaria. Então, né? mas o grande problema que tem é justamente a expertise dessas pessoas. É uma visão do todo. Então, se você pega, por exemplo, quem que vai ser dono de administradora? Qualquer um pode ser. Entendeu? Se o porteiro
não menosprezando a profissão e nem a pessoa do porteiro. Presencial, né? Não, mas se ele quiser abrir uma administradora, ele pode. Entendeu? Se... É que, na verdade, a gente tem a questão da livre concorrência e etc. dentro do direito, que basta, né? A gente dá muito apoio, a legislação dá muito apoio ao empreendedor, a ter sua empresa e etc. Então, basta que você tenha capital, que você tenha condições de investir, ainda que seja dentro do... para você abrir um negócio. Mas nós estamos num deserto. Pois é. Porque se você pegar... É possível hoje, uma pessoa de fora, completamente de fora, abrir uma empresa de escritório jurídico? Não. Escritório de contabilidade pode? Medicina, de médico? Não. Mas administrador de condomínio pode. Entendeu? Então, assim, nós vamos fazer um episódio dele. Isso me lembra, o Jaime e eu fomos tava tendo aquela polêmica. Então não tem, é terra sem lei, entendeu? Essa que é a verdade. É terra sem lei isso daí. Mas o que o CRA então, mas posso falar uma coisa? Desculpa aqui interromper, já interrompendo. Eu acho que até pouco tempo atrás, e não é tão distante, os condomínios eram geridos por pessoas ali que talvez, os síndicos, eram aquelas pessoas simpáticas. Nós não tínhamos uma legislação... Opa, tem um cara aqui. Senhor. Pois é. Uma legislação tão feroz em termos de regularizações e etc., que hoje é muito mais intensa do que há 15 anos atrás. A gente vê aí a questão do AVCB, de documentos, aquela exigência. Será que os síndicos há 20 anos atrás, 15 anos atrás, de fato, eles faziam a limpeza da caixa d'água a cada 6 meses? E a detetização? Quer dizer, quem garante? Mas quando a lei vem e passa a exigir, fazer essas exigências, muda o comportamento. Então, o que eu acho é que a questão da profissão, ela mudou quando o condomínio começou a ser visto como uma empresa. E é de uns anos para cá. Mas olha, não vou entrar de novo. A gente precisa... Recebi um recado aqui, precisamos entrar no tema, é verdade. Então vamos. Mas é que esse tema vai tão... Ele vai tão... Ele vai paralelo. Ele vai, tema de hoje é mudança. Nem a própria lei, se você sendo advogada, nem a própria lei, ela encaixa o condomínio em um lugar assim, que permita dar uma legalidade para ele. Ele não tem personalidade jurídica. Só por aí, a gente vai com a conversa lá distante. Vamos voltar para o tema. Vamos voltar para o tema. Mudança, campeã de mudança, pessoa que faz acontecer. Isso. Você contou uma história importante, né? Que você ficou aí 8 meses conduzindo um processo para avaliação da portaria remota. Conta um pouco por que você decidiu essa mudança tão... O que te levou? 8 meses parece um tempo grande, mas tem gente que leva 10 anos e não muda. A implantação às vezes não é. Não, mas não é só para implantação. Esses 8 meses de convencimento, tem todo o convencimento e preparação da infra. E o interessante é que esse convencimento inicialmente não era só para os condôminos. Mas eu, enquanto síndica, gestora e advogada, também quero crer e acreditar que aquilo de fato tem uma importância legal, real, essa mudança vai ser eficaz. Só que para isso você tem que testar, provar. Então, no início, foi bem desafiador. Primeiro que a gente passa... quem já é síndico há algum tempo e quem já está nessa área há algum tempo sabe que primeiro nós tínhamos os colaboradores seletistas ou colaboradores próprios. Então, aquela época que você tinha o seu zelador, aquela época que quem tem isso ainda é uma raridade, mas que ele trabalhou 30 anos, 20 anos e ele é ali a pessoa ativo. Um ativo fixo do prédio, né? A pessoa mais importante, etc. E porteiros de 17 anos, 16 anos e etc. A senhorinha lá do quarto andar chega uma pizza e leva um pedaço de pizza para ele. Sempre. Então, assim, por quê? Porque aquela senhora, ela já foi antes a esposa, ele viu os filhos crescer, aí depois vê os netos, os filhos dos filhos, porque ele ficou tanto tempo no condomínio que ele... síndico, às vezes, tem amizade com o cara. Exatamente. Então, assim, é uma família ali. Isso é uma questão que, às vezes, ajuda e, às vezes, atrapalha dentro do condomínio, né? Porque cria uma certa pessoalidade, enquanto em algumas questões deveria ter... uma questão de empatia, de respeito, para que ele possa
exercer profissionalmente a sua atividade, né? Bom, enfim, então nós tivemos a primeira grande mudança foi que esses funcionários, colaboradores antigos, eles foram se aposentando, estavam cansados e queriam parar. E aí eles eram orgânicos? Eles eram orgânicos. E primeiro não preciso nem iniciar aqui o passivo trabalhista que nós tínhamos nesses condomínios. O custo era muito mais alto também, não dava nem para comparar. Não dá. Extremamente alto. Uhum. Só que não só a questão de não ter mais profissionais dessa mesma forma, né? Porque ali era uma outra, eu acho que vem de uma outra roupagem, de uma outra estrutura de profissão. E aí, logo em seguida, nós tínhamos aí uma enxurrada de terceirizadas, empresas terceirizadas. Então, a dificuldade foi substituir esses orgânicos de forma que eu não criasse um novo passivo trabalhista. Então, eles foram se aposentando, nós fomos resolvendo alguns acordos e etc., tudo evidentemente dentro da legalidade, e migramos para a terceirização. Mas antes de migrar, nós tentamos ainda contratar alguns orgânicos, né? E qual que foi a grande surpresa? A mão de obra já estava diferente, já estava em outro ritmo, então às vezes a pessoa vinha, tô doente, não vem mais. E aí nós ficávamos extremamente limitados, porque a pessoa se afasta, aí você tem que contratar outro, o prédio tem uma questão de um custo, não é igual uma empresa que ele aumenta o faturamento, ele aumenta o valor do produto. A gente sabe que para aumentar aí o condomínio você tem que fazer uma assembleia e etc. Você depende também de aprovação, não é simples, né? O condomínio não tem lucro, é diferente de uma empresa. E aí essa foi o primeiro desafio, migrar dos funcionários próprios para a terceirizada. Migramos. E aí começa a rotatividade. Migrou para a terceirizada, aí nós... Mas você acha que a rotatividade é culpa da empresa ou é culpa do condomínio? A rotatividade, eu acho que o condomínio em si, ele não tem essa ingerência. Mas talvez, não sei se é questão salarial, de repente, de oportunidades. Eu acho que essa é a questão. Essa é a questão, porque na verdade é o seguinte... A qualidade da mão de obra, ela vai melhorar ou piorar de acordo com o que você remunera. Exatamente. Entendeu? Então, assim, e você sabe que o salário de porteiro, dentro da cadeia de produtividade, é o pior que existe. Então, assim, a rotatividade é culpa disso. Então, assim, até onde que entra, né, Júlio? Essa culpa da empresa e do condomínio. Mas, Jaime, se eu puder só ajudar um ponto, assim... É por isso que depois vai entrar no tema que ela fez. Exatamente. A rotatividade é um fato em qualquer profissão hoje no Brasil. Esse é um ponto. A menos remunerado, quanto menos remunerado, mais rotativo, mais difícil de manter. Não tem segredo. Você terceirizar apenas para se livrar do passivo trabalhista ou para você ter uma flexibilidade de poder chamar contratação, é um ganho. Mas, assim, não tem segredo. Ou vai custar mais caro, ou você vai ter um problema de motivação. Você acredita que um dos sucessos da portaria remota, na sua opinião... É produtividade. Então, sim, mas você acredita que, por causa do salário que o porteiro ganha, que encarece para o condomínio, mas também é óbvio, você encarece, mas que por ele ser baixo e gerar essa rotatividade, de repente uma qualidade não muito adequada da mão de obra, também é um dos fatores que a portaria remota tem sucesso? Então, vou voltar a pergunta para a Elisângela, dizendo o seguinte: Elisângela, se você pegasse um cronômetro e ficasse do lado do porteiro, quanto você acha que seria a verdadeira eficiência dele perante uma portaria remota com um armário inteligente? Assim, se você considerar a base 100 a portaria remota de produtividade, porque ela é compartilhada entre vários condomínios, e o armário inteligente não usa ele não tem um intermediário para receber as encomendas. Põe um cronômetro do lado e diz para mim quanto você acha que a produtividade de um porteiro, quanto tempo ele passa esperando alguma coisa acontecer, esperando chegar, e quanto aquele tempo, assim, quanto você acha? Chuta.
Eu vou te dar um número que você vai ficar surpresa. Sim. 70%? Os da noite, eles são... Não, estou falando a eficiência. A produtividade. A eficiência quanto tempo ele fica trabalhando versus o que tem. Eu vou te dizer, à noite, 10%, 15%, olhando uma câmera e tal, que você não tem evidência. Durante o dia, 60% do tempo ele fica esperando acontecer alguma coisa. Então, eu falei 70%, baseada no dia. 70% durante o dia, 10% durante a noite. Ociosidade, você está falando? É ociosidade. Então, na verdade... E aí um monte de gente envia desvio de função e aí... Então, um dos critérios... aí eu comecei a perceber a portaria remota e comecei a perceber as questões de segurança que os condomínios até então estavam enfrentando. A primeira questão é realmente essa questão... esse apontamento do piso salarial e essa rotatividade. E o que acontece? Ele tem que trabalhar, às vezes ele está na escala 12/36, ele acaba trabalhando no seu prédio e no outro. Então, ele não descansa. Quando ele vai trabalhar à noite, ele está cansado, tá o silêncio, se tiver frio, então... Ele dorme. Não tem muito para onde fugir. Então, aí você vê. Aí ele abre o portão, ele é responsável por abrir o portão, seja o portão da garagem, ou seja o portão do acesso de pedestre. Ele lá deu um cochilo, alguém buzina ou toca. É automático ele apertar o botão. Aí você já tem uma falha na segurança. Você já tem essa falha na segurança. E isso é corriqueiro, é reiterado. Outra questão é o celular. O uso do celular nas portarias presenciais. Então, o que ele está fazendo? Está olhando o celular. Está fazendo tudo menos olhando para o portão. E a gente sabe que também é monótono em relação a isso. Não é fácil também. E aí você vai colocando essas questões e vai vendo que aquela presença física, o presencial ali, ele não inibe de um assalto, de um arrastão. Pelo contrário, ele pega essa parte vulnerável, ele pega esses pequenos lapsos. Você chega num condomínio hoje que o portão é aberto, às vezes, diretamente pelo porteiro. Às vezes ele não sabe qual é o seu carro, você dá uma buzinada, ele vai abrir o portão. Acontece. Né? Não estou falando que são todos, a gente não está generalizando. Mas a gente está falando de falhas humanas, né? Eu acho que a gente está passando por uma remodulação. Todas as profissões. Não, mas isso aí, o que acontece é o seguinte, hoje, outro dia eu estava vendo uma reportagem, eu acho que eu não sei se é na CNN, eu não me lembro direito. Era em inglês. A inteligência artificial, ela vai substituir das profissões 90% das pessoas. É fato. Não tem por onde caminhar mais. É irreversível isso. Ela vai apoiar, eu não diria substituir, ela vai... Eu acho que ela vai dar subsídio. Isso. Eu acho que essa remodelação... Deixa ela só terminar o raciocínio. Olha só, por que eu falo dessa remodelação? Advogado. A gente ia lá, corria, redigia tudo, imprimia lá, protocolar. Aí mudou, é digital. Veio a pandemia, nós tivemos que nos adequar rapidamente, audiências online. Hoje a gente despacha, uma parte voltou presencial, outra não, ok? Nós tivemos que nos adequar. Uber, tá aí para isso. Assessorista, tiramos assessoristas. Esses profissionais, eles ficaram sem nada no mercado? Não, eles tiveram que se readequar, assim como eu tive que me readequar e me readequo ainda, né? Não tem como. Então, realmente é ressignificar, é remodelar. E digo mais, quando a gente olha para essa questão de empregabilidade, e a gente fazendo aí um comparativo entre o salário de uma pessoa que está trabalhando numa portaria remota, que pelo que eu vejo é seletista, está lá sendo monitorado por um supervisor, ele tem ainda um plano de carreira. Então, ele pode ser um supervisor, ele passa de A, de B, ele tem uma possibilidade de crescimento. E o porteiro, ele ficou limitado naquela questão da portaria. Ele pode ser um zelador, mas só tem um, né? Exatamente. Se ele não tiver uma aptidão para atividades, a instalar uma lâmpada, limpar uma piscina ou fazer outras atividades nesse aspecto, ele não vai ter uma visibilidade enquanto porteiro, o que é uma judiação.
Mas se ele sair também da guarita para trocar uma lâmpada, vão matar ele, né? Não, isso jamais. Não, isso, mas tem uns que levam sacola, né? A gente vê até em filme, o porteiro abre para levar sacola lá de compra. Exatamente, larga a portaria. E você falar isso é impossível. Não acontece ainda. É uma questão que a gente coloca também. Porque tem algumas coisas que acontecem nos condomínios que a culpa são dos condôminos, né? A gente tem que entender que comodidade e segurança não caminham lado a lado, né? Isso é importantíssimo. Nós não tivemos que tirar os lixos, né? As lixeiras dos andares, porque tem a questão que se pega fogo, a rota de fuga e etc., compromete ali um salvamento. Então, a gente também tem que ter essa visão do que é adequado. Então, vocês acham que a portaria remota, por exemplo, ela veio, na verdade, não vou dizer... eu acho que porteiro presencial, ele faz muita coisa que não diz respeito é um desvio de função, muito desvio de função, coisa que a portaria remota não admite, não tem como fazer desvio de função de portaria remota. Então, assim, por exemplo, até ele pegar e vou olhar para ver se o condomínio fazer rondas, esse tipo de coisa, assim, receber encomenda, entendeu? Então, muita coisa que está fazendo para porteiro, isso atrapalha ele em várias coisas. E a portaria remota fala, olha, hoje você tem que ter o armário inteligente, hoje você tem que ter, para poder fazer, que não é função de porteiro. Deixa eu só voltar ao ponto da Elisângela, que era aquele meu ponto original. Elisângela, você demorou um período de tempo para amadurecer. Eu tive que primeiro me convencer. Isso, essa era a minha pergunta. Eu tive que primeiro me convencer através das falhas. E aí eu falava, como é que deixou entrar esse carro? Você sabia que ia ser complicado aprovar. Por isso é que você tinha que ter certeza. Eu tinha que ter certeza e confiar. Aí a primeira questão... No conceito, No conceito, exatamente. Confiar então no conceito. Você foi exceção um pouco assim, vamos dizer assim, de cada 10 síndicos que vão trocar a portaria remota, isso é estatístico também. Então, vamos voltar ali. O ponto, assim, a consideração de uma portaria remota, todo mundo pode falar de orelha. O que a Elisângela fez, ela exceção. Ela considerou e se preparou, ela se educou, ela se capacitou a explicar para os outros. Quer dizer, ela se preparou para ser protagonista. Mas conta como foi esse aprendizado. Mas não foi um problema financeiro. Na verdade... todo mundo tem isso. Não, sim, mas só que ela, pela experiência que ela está colocando aqui, que ela foi procurar, ela viu fala em segurança, ela foi tratar o assunto segurança. Então, eu comecei a ter inúmeras reclamações no condomínio. Eu chego e buzina, ele não ouve. Aí eu toco o interfone e ele demora para abrir. E eu fico do lado de fora. E aí, tal pessoa não veio. E essa questão da rotatividade da terceirizada, hoje é não sei o que, amanhã é não sei o que mais. E aí tem coisas que fogem da nossa questão de gestão. A gente não tem como abraçar tudo isso. E eu comecei a perceber isso, falei, gente, não é possível que a gente não possa melhorar essa questão. E óbvio que também tem a questão econômica, que isso traria frutos também para o prédio, né? Não agora, porque a gente sabe que para ter algum fruto, e isso é uma questão importante aí para os meus colegas síndicos, gestores, que tem que fazer as coisas com cautela, dar tempo ao tempo e aguardar. Então, por exemplo, eu sei que se tiver algum retorno, quando começar esse retorno financeiro, vai ser daqui 12 meses, 14 meses, não é imediato. Quanto tempo você trocou? Tá no meio da migração, recentíssimo. É? Recentíssimo. Mas o grande desafio dela não é a questão dela dar o depoimento da experiência. O grande ponto, que é um dos pontos que eu convidei para falar, é assim, ela teve que se capacitar para convencer, para entender... Para eu me convencer e convencer os condôminos. Porque a Elisângela tem uma personalidade forte e ela vai ver e ela discute com você de igual para igual, para depois ela convencer os outros. Ela nunca vai convencer alguém se ela não se convencer antes. Então, mas isso ela vai na contramão, assim, de muitos, sim. Porque ela é protagonista. Porque o pessoal, o que acontece? Hoje, assim, pelo que eu vejo, quando vai fazer... E é errado, na minha opinião, o certo é como ela está fazendo. São 8 meses, 9 meses. O jeito que ela está fazendo. É o tal de com fome no supermercado, vai se planejar, fazer a listinha de compra. O depoimento dela é importante nesse aspecto, porque para o pessoal ver como é a forma certa de fazer. Boa. Entendeu? A forma correta.
né? Porque, mas que eu tô com problema no caixa aqui, o condomínio tá ficando muito caro, então eu vou trocar por uma questão financeira. Questão financeira faz parte também, não estou falando isso, mas a 90%, 95% dos ciclos eles trocam porque, olha, portaria presencial que está caro. Então eles não têm esse julgamento, eles não se preparam para dizer, não, eu estou trocando porque, não, eu entendo que seja melhor tecnicamente. Como entendeu? que você se preparou? Conta pra gente detalhes, então, assim, de coisas que você fez. Então, por exemplo, eu tenho no meu celular, eu tenho o corpo diretivo, então tem a subsíndica também. Ela tem as imagens da portaria, assim como eu tenho. Então, várias vezes, às vezes o porteiro dorme, fica interfonando, mexendo no celular. Aí você vai vendo que aquelas situações de falhas, elas são reiteradas, elas não são exceção. Mas eles têm culpa não, porque eles trabalham às vezes na escala 12/36, é o que a gente já falou, estão exaustos. Então tem uma questão humana aí também. Por isso que a gente fala de requalificar, de ressignificar, para que ele possa ter uma melhor condição no mercado. Então não acho, de verdade, que nós, fazendo essa migração, ou esse upgrade da terceirizada para a portaria remota, que nós vamos estar enterrando a profissão do porteiro. Ao contrário, eu acho que nós estamos capacitando novos profissionais mais qualificados, com uma condição melhor de empregabilidade e de crescimento, coisa que só a portaria não dá mais. Então, eu acho que é essa a questão. Então, e aí, através dessas falhas, através dessas situações que são corriqueiras em todos os condomínios, assim, misturou a segurança. Nós sabemos que também a arrecadação, praticamente 50% ou 60% do que você arrecada dentro do condomínio é ligado aí a cobrir seja a terceirização ou os funcionários próprios. Eu falei, não, a gente precisa também melhorar o condomínio, deixar o condomínio adequado e com mais tecnologia. Porque hoje você vê o celular, você quer um celular melhor, você quer investir em fotos, você quer controlar tecnologia. A tecnologia hoje nos acompanha, a gente tem que melhorar. Então começaram a acontecer essas situações, eu falei, não dá mais as reclamações. Eu falei, não dá. Então nós vamos migrar. E aí fui mostrando também para esses condôminos essas questões de segurança. E que se ali tivesse alguém presencialmente, numa outra forma, num ambiente mais adequado, com supervisor e etc., que é o caso da portaria remota, que aquelas falhas seriam minimizadas. Por quê? Porque ele está num ambiente propício. Imagina a portaria. Como é que é a portaria à noite? O pessoal desliga a lâmpada, fica aquele monitor com as câmeras. É um ambiente propício para quê? Para dormir. Então a gente não pode também criar. A gente tem que saber que algumas situações elas vão fatalmente chegar naquele ponto, né? Que é dormir, etc. E diligenciar. É uma questão de recursos, né? Recursos humanos. Está ligado, assim, é inerente à atividade, enfim. E aí foi passando por essas questões. Aí a gente começa vê na televisão, condomínio tem um arrastão e etc, o outro entra lá na garagem, quebra o portão, porteiro às vezes, ou porteiro, ou zelador, sai correndo, lutando e tal, mas pela Conseg, né, que a gente participa às vezes dessas reuniões e etc, a gente sabe qual é o protocolo de segurança, se alguém for ali, se um ladrão eventualmente chegar para alguma dessas pessoas, a gente sabe qual é não vai ser presencial que vai modificar a situação ali do furto. Se houver intenção de fazer, não vai. Aliás, do roubo, não tem como inibir. Não. É a mesma coisa dos guardas, né? Que você passa ali na Marginal Tietê, em São Paulo, aí tem aquele boneco que é o guarda. Todo mundo já sabe. O que ele faz? Nada. Mas a gente tem a falsa sensação de segurança com algum aspecto físico, com uma figura, que no caso ali é um boneco. Tanto é que eles substituíram, né?
Então, aos poucos, eu fui entendendo. O assessorista, a mesma coisa. O elevador continua vivo. O assessorista, ele migrou para outras atividades. Talvez para porteiro, e agora de porteiro, talvez para as portarias remotas. E ele vai se requalificando, assim como todos nós, né? A plataforma do Uber está aí, o ponto de táxi. Olha quantas mudanças tiveram. Isso está ligado à tecnologia. Não dá mais para a gente fazer ou melhorar os aspectos de segurança se a gente também não tiver aliado à tecnologia. Uma das coisas interessantes, e aqui falando que eu acho que não deve passar despercebido, não adianta qualquer empresa de portaria remota vir e te vender um trabalho de portaria remota se antes não falar, olha, aqui é seu ponto vulnerável. No seu condomínio você tem essa porta, você tem esse portão, que são pontos vulneráveis de segurança. Então, esse é o ponto fundamental. A identificação do risco. A identificação do risco. Então, te ajudar a enxergar. Exatamente. Isso não foram todas as empresas que fizeram. E é o que você está falando. Não, eu quero cortar o gasto, estou com um problema de segurança, vou colocar agora. Não, porque tem algumas empresas que falaram assim, não, é só você colocar. A gente coloca aí umas câmeras e está tudo certo. Não, aí a gente começou a ter critério. Não é só colocar câmera. Eu não tinha clausura no portão, num dos condomínios. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos colocar clausura. Então, esse é um ponto. Que adaptações estruturais que você fez no seu condomínio para viabilizar um bom projeto de segurança? Então, tive que fazer a clausura dos portões, que eu não tinha, eu só tinha um portão. Que eu já estava vulnerável em relação à segurança. Seja ela presencial ou fosse remota, eu já estava vulnerável. Então, fiz a clausura. Na lateral do prédio, eu fiz um outro portão que dá acesso, eu tenho um mercadinho também, então ele dá acesso ali perto da quadra e etc. Eu também coloquei um portão, falando especificamente desse condomínio que é conservador, porque eu tenho um público idoso, bastante intenso ali, e que gosta de conversar com o porteiro, que gosta de bater um papo, e vai dar uma volta e etc. Que também não é fácil quebrar essa rotina. Conexão emocional. Quase. Exatamente. Isso, é um amigo. Tá é um amigo, exatamente. Então, é mais amigo que porteiro, às vezes, né, pra eles. A gente fica... por isso, a questão do profissional no condomínio, ela é importante, inclusive, e principalmente para a questão de segurança. Né? Mas, Elisângela, no meu prédio, o meu prédio é pequeno, assim, quando a gente pôs portaria remota, a gente discutiu bastante sobre esse negócio. E foi por isso que a gente decidiu, por exemplo, que o zelador seria uma pessoa fixa lá dentro. Porque essa conexão... Ninguém disse, não está escrito em lugar nenhum, que a portaria remota tem que eliminar empregos. Ela tem que ressignificar empregos, que é o ponto que você está falando. Mas que tem uma conexão emocional e que a pessoa paga... Ela está pagando o porteiro para segurança e, na verdade, está pagando o psicólogo, né? Mas o que seria, assim, efetivamente, quando você fala em ressignificar emprego, como? O que eu entendo... Sim, mas é porque, assim a palavra ressignificar... Retreinando. Ele vai ter que passar por um treinamento, assim como eu passo. Sim, mas quem vai fazer isso? Eu acho que as empresas de portaria remota, elas precisam contratar pessoas, porque senão elas não vão também crescer. É uma questão de crescente. A mudança já foi dado start. Não retroage. Pelo número de condomínios, principalmente que a gente tem visto em São Paulo, não tem mais condições. Mas o perfil que vai contratar dos funcionários de empresa de portaria remota não é o perfil do porteiro presencial. Não, mas não é questão. Porque não existe um curso específico para eles fazer. Isso é uma crítica que eu tenho. Mas falta manutencistas, faltam bons zeladores. Por exemplo, mas quem vai dar o curso para eles? Então, eu acho que... Quem vai dar o curso? Porque o que acontece? A grande transformação, por exemplo, de você pegar essas pessoas, na grande maioria delas de porteiro, o nível escolar dela é baixíssimo. Escolaridade, desculpa. É baixíssimo. Então, eles... O que eles vão fazer? Eles não vão reciclar para querer trabalhar em outra coisa. Não, eles vão buscar uma outra profissão similar. O que é que vai ter dentro dessa similaridade que eles tinham?
conservação, manutenção, limpeza. Então. Isso que eles vão usar. Na verdade, então. por exemplo... Mas um auxiliar, não especificamente. Olha, depende. Os jovens, eu concordo discordando do Jaime, como a gente fala, que é o seguinte, ó, os jovens que foram obrigados a trabalhar muito cedo com porteiros, se submeteram a um trabalho, estão cheios de energia, tem o segundo, e aí que você falou, dorme. Quando eles acordam, passam-se 20 anos que eles estão nessa profissão, nessa escravatura. A partir do momento que o cara se conscientiza e hoje tem inúmeras oportunidades de se desenvolver, principalmente online, e o cara usa esse tempo para se capacitar, se você vê, o nosso zelador é um ex-porteiro, tá? E como que ele fez? Ele fez curso de elétrica, ele fez curso de hidráulica, ele fez curso de síndico profissional. Pois é, o que eu entendo então, também... Então depende do ser humano que e depende, por exemplo, o condomínio. É que o porteiro... O nosso condomínio está disposto, sim, a investir no profissional. Por exemplo, hoje tem um auxiliar de serviços gerais, tem a faxineira. A faxineira orgânica é antiga e etc. Esse auxiliar de serviços gerais, ele pode se transformar no manutencista? Pode. Você quer uma pessoa da sua confiança lá? Pode. Mas como é que eu faço? Ele vai ter que fazer NR10 para trocar uma lâmpada, para não ter problema. Ele vai ter que fazer um curso de limpar a piscina. Você vai pagar um adicional? Ok. Mas então, você é exceção à regra. Se for acontecer. Então, o problema por todo... Isso que ela está aqui. O problema todo, por exemplo, é que a profissão porteiro, eu estou falando presencial, ele é uma das únicas profissões que ainda contrata cara com 50, 55, 60 até, ele contrata gente. Fora isso, qualquer outro tipo de profissão que você pegar, não vai ser contratado. Então, assim, não estou só coletando a parte social do negócio. Então, não há como você falar em ressignificação dentro dessa Então, eu coisa. vejo o seguinte... A pessoa que é atenta, a pessoa que é perspicaz, se ela olha um movimento presencial, tem alguém ali, você está aqui na cabine, né? Tá dentro da portaria, você olha ali alguém que mexeu, alguém que passou, um cachorro, um gato, ele também vai ser perspicaz quando ele tiver uma tela na frente dele. Então, a gente só está falando de mudança de ambiente. Lógico que ali é um ambiente confortável, né? Ele não está sendo, entre aspas, supervisionado por ninguém, mas ele é perspicaz. A pessoa que não tem essa perspicácia, provavelmente ela não ficou como porteiro. Então, quando eu falo de ressignificar e de dar um treinamento, eu acho de verdade que cabe às empresas de portaria remota também fazerem esse condicionamento, pegar o currículo, preparar. Porque do mesmo jeito que a pessoa chega, o primeiro emprego de uma pessoa que vai para terceirizada, ele sabe assinar um livro de protocolo, ele sabe receber uma mercadoria, ele sabe abrir o portão, ele não sabe, ele tem que ter um treinamento. Eu acho que a palavra-chave para todas essas questões é treinamento. Então, essa pessoa que vai para a portaria remota, ela precisa ser treinada. Qual que é essa rotatividade, o pessoal fala do turnover da terceirizada? Por quê? Eles não têm treinamento. Só que a pessoa que vai para a portaria remota, se ele está na portaria presencial, é muito diferente. Então, mas não é pouco diferente, é muito diferente. Vai do tratamento, atendimento, entendeu? Isso não é só treinamento, isso também é inerente à pessoa. Então, não tem. Então, assim, o perfil, sinceramente, é muito diferente. Então, assim, por isso que você vê pouquíssimas dos cargos das pessoas que estão exercendo lá essa parte de atendimento portaria remota eram porteiros. Agora, o que eu vejo também, a dificuldade... Não é aí que tem esse ressignificador. Eu vou te dizer onde tem. Eu vou te falar uma coisa... Manutencista, conservador, concordo, mas... zelador. Se você tem um mau zelador, e é o edifício, e você tem 4 porteiros, e você tem 2 bons... Você vai migrar. Migra um desses porteiros para zelador ontem. E eu vou te falar por quê. Mas desde que ele tenha... Mas vou te falar uma coisa. Mas é que tem que capacitar. Mas se o cara não... Tem cara que está lá, por exemplo, você me fala assim, aperta o parafuso aqui. Eu não sei. Mas, por exemplo, mas posso falar uma coisa? Hoje, no condomínio, por uma questão de não gerar
A gente até paga o acúmulo de função para determinados condomínios, mas nesse aspecto, o que a gente tem que fazer? Trazer essa pessoa, capacitar, tá? Capacitar essa pessoa dentro do próprio condomínio. Agora, o cara que é muito bom, o que ele já fez? Ele já não está mais lá no prédio. Ele virou marido de aluguel, que é o problema hoje da mão de obra. O cara que sabe fazer todos esses bons serviços, ele ganha muito mais como marido de aluguel. Ele faz 3 atendimentos no dia, ele pegando o mês, os dias úteis, tá? Ele ganha muito mais do que o valor que ele ganhava de salário. Esse já está fora do prédio há muito tempo. Dos caras que são proprietários de empresas de zeladoria. Agora, uma coisa que eu vou te falar, desculpa. Quem era dono? Deixa eu te falar uma coisa importante. Hoje, por uma questão de não ter problema de acúmulos de funções, né, divergência disso, até por uma questão jurídica trabalhista, eu tenho a empresa específica que limpa a piscina, o pessoal da jardinagem. Quando eu tenho um problema de encanamento, é o encanador. Por quê? O zelador, assim como o manutencista, não é para fazer esses serviços brutos e pesados. É para administrativo. É uma questão o quê? Chegou, você sabe onde é o registro geral? Você vai fecha o registro geral. Aconteceu uma pane? É isso. É esse primeiro atendimento. Porque realmente os serviços têm que ser feitos por pessoas especializadas. Mas os condomínios conhecem as profissões que são destinadas dentro do próprio condomínio, que é um gerente predial, o que é um zelador. Maioria não conhece. Nem as próprias empresas de terceirização entendem disso. Ó, isso é que nem uma... Não é verdade? Isso é que nem macroeconomia, o ciclo da pobreza e a espiral da riqueza. O ciclo da pobreza é assim, ó, o porteiro fica preso, dorme, ganha pouco, já que ele dorme, então fica pouco, o condomínio não tem como pagar mais, ele fica preso naquela guarita. Ciclo vicioso. É o ciclo vicioso naquele ponto. A partir do momento que você cria um incômodo e fala assim, olha, você é improdutivo, você está em desvio de função e você precisa ter o seu trabalho ressignificado, ele vai ter que se capacitar. A hora que ele começa a se capacitar, ele começa a ganhar mais e ele se sente importante. A roda começa a mexer. Agora a gente fica naquele engano que eu gosto. Eu finjo que é seguro, eu finjo que eu te pago. Não, tudo bem, Júlio. Tudo bem, mas a sociedade precisa mover. Então, mas a sociedade é o seguinte, o problema é a meritocracia. Então, quando o cara é bom, ele sai. Se você pegar hoje de 100 empresas de zeladoria, os donos eram o quê? Zeladores. Porteiro. Entendeu? Simples assim. Ou policiais. É meio a meio. É ali no meio. Ou o cara. Então assim, então quando o cara ele vai, entendeu? Mas não estamos falando desse tipo de mão de obra. Entendeu? Mas a gente forçar uma mudança social. Mas a forçada, esses caras, não adianta se forçar. Esses caras, eles vão ficar... Não. Eles vão ficar... Se eles quisessem, tivessem vontade, vontade para valer mesmo, ele tem empresa e tal, ele vai dar os pulos dele. Vai ser marido de aluguel, vai ser... Entendeu? Porque se o cara é bom, entendeu? Ele vai saber, igual você. Entendeu? Igual você... Então, acho que uma questão importante da gente colocar é a questão da empregabilidade. Eu vejo, sim, um crescimento, eu vejo uma mudança de paradigma, sim, uma quebra dentro dos condomínios. Isso não tem como retornar. Do mesmo jeito que teve a quebra, era motorista e cobrador. Os ônibus não continuam existindo? Sim. Eles não migraram? Eles estão fazendo outras atividades. Então, foram forçados a fazer outra atividade, mas não necessariamente melhor que ser cobrador. Isso não pode garantir. É que não depende. Não depende, Júlio. Não depende. Ele não foi melhor, ele foi resignar, foi treinado. Ele, por força da profissão, ele teve que mudar. Jaime, essa é a verdade, não é outra. Quando se automatizou, eu discordo. Não. Quando se automatizou os elevadores, você não teve suicídio coletivo. Quando você tirou... Não teve suicídio coletivo, mas o cara foi procurar outra coisa fazer. Então, mas esse é o... Mas não necessariamente ele melhorou. Não, então, não necessariamente melhorou, porque isso é uma característica individual humana. Mas o ponto... Mas se você for ver, a gente falar em estatística, eles permaneceram... Porque é o seguinte, eles permaneceram dentro da mesma linha. Eu não vou entrar na questão ideológica, que é uma linha muito perigosa. Mas assim,
esse pensamento de vamos manter as massas empregadas em vez de incomodadas para eles serem um mas eu tô falando só o que move. Mas a gente a gente não pode colocar aqui os caras, porque dá a impressão, esse cara sai da portaria, ele não vai melhorar. Mas ele vai ter que melhorar, Jaime. A situação, assim, o meio forma. Na verdade, eu acho assim, olha, o que eu sinto, nós síndicos tivemos que melhorar. Advogado, tivemos que melhorar. E você queria mudar? Eu quero fazer protocolo do meu processo pessoalmente. Acabou. É protocolo digital. Então, assim, chega uma hora que mesmo você não gostando, você não tem muita escolha. Eu acho que chegou... A minha visão nesse aspecto é isso. Aí eu falei, puxa, eu preferi ir lá protocolar, eu quero despachar com o juiz, eu quero falar com ele. Eu gosto do presencial, não tenha dúvida. Não, eu não sou a favor do presencial, não. Não, eu falo assim, do presencial, de estar com as pessoas. Aí vem o online, poxa, você ganha tempo, você consegue gerir outras coisas. Só que demorou, só que para eu conseguir isso, assim como demorei para me convencer de que a portaria remota é um bom formato, é um formato seguro, é um formato que traz resultados, eu tive que visitar também portarias remotas já operantes. Tive que ver as minhas falhas no condomínio, falhas assim, vulnerabilidade de risco para implementar. Porque também não adianta você colocar uma portaria remota se você não estruturar, se você não tiver no mínimo uma infra para poder ter um apoio na segurança. Porque se você tem um celular que não aguenta baixar a capacidade daquele app, não adianta você abaixar que não vai funcionar. A portaria remota, aliás, mostrou as diversas falhas que os condomínios tinham. Em segurança. Isso eu concordo, totalmente. Então você fala assim, Agora, deixa eu só dar uma mergulhada, porque acho que tem um cerne na questão. Parabéns, Elisângela, porque está claro que você está convencidíssima pela argumentação, e o Jaime, ele faz isso mesmo, ele dá uma provocada, porque ele vê o quanto você está firme Está firme, não está? Está firme aí, vice. Mas aqui, agora vamos falar de assembleia, porque no final você teve que convencer uma turma grande, dispersa, morrendo de medo, e ao mesmo tempo que você ganhava segurança, teve que convencer a assembleia. Conta como foi essa assembleia. Uma assembleia dificílima, porque eu tenho uma participação grande das pessoas. Quantas unidades tem esse condomínio? Esse condomínio específico tem 96. É bastante. São 96 unidades. Eu acho pouco, tem de 800. Não, poxa vida. Mas já estamos falando de gente normal, né, cara? Entendeu? Só normal. Não, esse condomínio especial tem 96 unidades, em que a maior parte dos condôminos que participam da assembleia, que é uma outra questão, são os idosos que moram lá e etc. Então, quando tem um assunto de destaque, vamos migrar para a portaria remota, meu Deus do céu, foi terrível. Não como uma imposição, mas foram 8 ou 9 meses de questionamento, pedir para eles irem também em outros condomínios. Existe um trabalho antes de ir para a assembleia. Isso. Você fez outras reuniões presenciais. Várias reuniões, várias assembleias. Dúvidas, porque senão, se só a assembleia, você não conseguiria aprovar. Até porque eu também queria entender quais eram as dúvidas, que nem sempre as dúvidas de alguns condôminos seriam as mesmas, as minhas dúvidas também. Sim. Então é importante pontuar isso. E aí nessa assembleia foi um terror. Mas meu filho que entra lá, e minha filha que o porteiro já conhece, agora não vai poder mais. Tem 2 carros, tem concessionário, eu entro com 3 carros, com 10 carros diferentes. E aí nós começamos e aí vem uma questão pura e simples, que é segurança e comodidade não caminham juntos. E para a gente ter segurança, para a gente ter uma boa questão aí de um bom trabalho, de ter condições de melhorar o condomínio também em tecnologia, a gente tem que definir. E o próprio comportamento dos condôminos tem que ser diferente, né? Tem que mudar. Antigamente eles deixavam confiar com o portão, deixar o portão aberto. Então, aí, agora eles têm que fechar, eles têm que observar, olhar.
Entendeu? Não, Muda pior, o comportamento se eles não fecharem, liga a portaria lá e fala assim: ô, seu João, o senhor deixou a porta aberta. O cara fala, então fecha pra mim, e desliga. Aí a gente comunica a síndica e assim, ó, seu João, o senhor não pode, o senhor deixou aberto, o senhor tem que fechar. Ah, mas eles que fechem. É isso aí. Então isso tá ligado à comodidade, tá ligado a alguns determinados, não sei se luxos, mimos, ou seja lá o que for, que não tem mais como acontecer. Hoje, o que a gente tinha um baita de um receio quando você entrava no shopping? Cadê? Agora vem um papel, eu que vou ter que pagar sozinho. A gente acostumou a fazer isso. Você vai lá no negócio, agora você já coloca, depois, Connect Car. Por exemplo, já a leitura lá do meu carro é o Connect Car. E o medo dos moradores, como é que foi superado? Nossa, aí começamos a mostrar pontualmente algumas imagens do que acontecia na portaria e do que eles mesmos reclamavam. Dormir, não abrir o portão, ficar lá fora e etc. E aí começou a ter essa brecha, porque eles viram que a presença ali não dava garantia de segurança. Eles não entendem que o porteiro não está mais ali, está em outro local. Só mudou isso. Exatamente. Os processos, na verdade, os processos. A síndica teve que colocar regramentos mais específicos. Para esse cara que fala, eles que vão fechar lá. Não. Quem são eles? Então, aí tem que mudar. Tem que mandar um motoboy. Tem que mudar o regulamento. Sabe? Não pode também, tem a questão do armário. Não entra no grito. Pois é, o armário. Exatamente, o armário. O armário tem que deixar um número de dias, a 24 horas, um número de horas para retirar as encomendas, porque senão não há armário que dê conta. Então também... Ela deixa 3 meses. É uma questão de consciência. Então, o que eu digo aqui é a consciência do condômino, do gestor, do síndico, enquanto condomínio, porque assim, você ali pode estar como gestor ou como advogada, mas nós aqui na grande maioria, nós somos condôminos. Minha síndica profissional profissionalizando os condôminos. Você teve que fazer uma pergunta assim... Aliás, quem está perguntando, a gente até esqueceu deles. Os personagens hoje eles estão... Esse cara aqui, acho que hoje quase que não vai abrir a boca, ele não entende muito de... Ele nem gosta, ele gosta de pegar de porteiro, porque ele arruma uma boquinha ali. Mas o César, ele está me questionando aqui. O cadastro de moradores você teve que refazer ou manteve o mesmo? Não, refazer. Que, aliás, foi outro parto. Por quê? Não quero preencher. Aí preenche com metade das informações, coloca 6 placas de carro, sendo que ele tem duas vagas e os apartamentos que são cobertura tem o dobro de vagas. Então, assim, cobrança, né? Cobrança, nós vamos implementar. Quem não tiver cadastro não vai poder entrar. O que você vai fazer? Então, é consciência. Eu acho que a gente está num momento de consciência. A conscientização e a boa comunicação faz a diferença. Alguém se negou a fazer facial, esse tipo de coisa, negócio de LGPD lá? Por enquanto, não. Você deu sorte, porque tem condomínio que os caras não negam. Eu ponho isso na Assembleia. Na Assembleia, eu coloco que a base da identificação é facial, aprova em Assembleia. Que, aliás, falando de aprovação em maioria, como é que está sendo gerenciada essa atitude das pessoas que foram contra, porque sempre tem alguns que são do contra, e agora tem que acatar a decisão da maioria? Eu não posso falar assim diretamente. Eu vejo que alguns falam assim, tem que dar uma coisa errada, tem que dar uma coisa errada. E essa não é a questão, né? Parece que tem alguns que a gente parece, você olha, você vai estar torcendo contra. Mas depois, agora brincando, voltando aqui, depois de ter mostrado pontualmente o que acontecia na questão de segurança nas falhas, essas pessoas acabaram se conscientizando e baixaram a guarda. Você acha que a portaria remota, assim, quando implanta, depois... É uma questão de costume? Depois que ele acostuma, ele... Eu vejo como costume e conscientização do mesmo jeito de usar o cinto de segurança. Como é que foi pra gente usar o cinto de segurança? Terrível. O pessoal quer pôr... automático, né? Você chega... É a mesma coisa. Quando a gente fala dos estacionamentos no shopping, porque antes você deixava, aí até lá pegava o papelzinho... Mudou, é conscientizar, é mudar, é mudança. A gente tem que quebrar, tem que fazer quebrar paradigma. Na sua opinião, esse não está não tá no script. Não está no script. Olha que eu vou perguntar para você, hein?
Mas você não é obrigado a responder. Tá bom. Vamos lá. O Jaime é terrível. Na sua opinião, em termos percentuais, quanto que você considera mais efetiva a portaria remota em relação à presencial? Dá para ter uma noção, você sabe, né? Na minha visão... O que você chama de efetividade, mas vamos na minha visão, por questão de saber que, pelo menos na empresa em que nós escolhemos a fazer, principalmente nesse condomínio, que é uma empresa que tem os colaboradores seletistas, num ambiente em que ele vai ser sorteado, não vai ser sempre a mesma central que vai atender. Então, isso também é outro quesito que me deu segurança. Uma coisa que me pega muito, viu, o Júlio, é justamente uma coisa que ela está falando, porque é importante complementar. É quem você vai contratar. Porque muitas vezes, de fama que se tem de portaria remota e algumas coisas que acontecem, são de empresas que não são boas, não é, Júlio? Que não são, de fato, não tem essa gestão. Então, eles viram portaria remota, aí eles têm a terceirizada e para atender, eles falam que fazem também, mas não tem a tecnologia ali, porque assim... Você viu que ela falou uma palavra importante ali, né, Júlio? Não tem a tecnologia aliada. Não, eu já vim discutindo com a Elisângela essa questão do simpático, né? De uma certa forma, é a empresa que vem a vida inteira fazendo presencial e que eu chamo, e de repente resolve fazer, virar tecnologia de serviço de portaria remota e vira uma empresa de tecnologia. Não é da noite para o dia. Você pode pegar as maiores do país, que são tradicionalíssimas em presencial tradicional, elas não conseguem ter sucesso, né? E patinam muito, porque elas tentam imitar o que elas faziam e não repensar o todo. E não são boas em tecnologia. Então, quando você mistura essas duas coisas, dá problema mesmo. Você não acha que é uma questão de conceito também, como ela tinha um conceito de portaria remota junto com o conceito de portaria presencial? Não é um problema, por exemplo, quer ver um erro? Toda vez que, e eu não sei se você já ouviu essa história, Elisângela, mas toda vez que você faz uma pergunta, e se isso quebrar, isso se falhar e tal, tem um cara que responde, a gente conserta aqui, a gente faz isso, a gente tem contingência, e tem outro que fala, a gente manda um porteiro. O cara que manda um porteiro é o cara que que a vida inteira foi carnívoro, e aí você pergunta, mas e se acabar a granola? Eu como uma carninha à noite, né? E se quebrar o porteiro, que o porteiro com a portaria presencial? Tem que resolver. Então, e se acabar a bateria, acabar a luz com o cara da portaria presencial? Tem que resolver. Então, cara, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu não sei qual é a dificuldade. É o no-break. Olha, é o no-break que você coloca. Sobra de porteiro. Então, é o no-break que você contrata, condicionado a um portão. Então, assim, investimos no portão, na clausura. Se tiver uma contingência, não vai acontecer isso. É isso. Preparar. Controle perimetral, né? Exatamente. Então, assim, essas questões tem que se preparar. Não é da noite pro dia. Não é. É uma visão do todo específica e planejar também o lucro ou benefício para o condomínio não vai vir nos 12 meses, vai demorar. Mas não é um conceito errado? Ele fala de é isso que eu coloquei logo no início. Conceito para mim não é nem tanto financeiro importante. Tudo bem, Júlio, vai sobrar mais dinheiro. Mas essa não é a questão. Mas para mim é questão de segurança. Mas não é só essa questão. A questão quando a gente fala de lucro é no sentido de voltar e você poder gerir mais infraestrutura. Claro, sim. Aplicação nos próprios recursos. Então, por exemplo, a gente tinha tantas câmeras. Até então, nós não tínhamos investido em mais câmeras. É importante. Mas não adianta ter câmera e não tem quem monitore. E quem cuide daquilo com eficácia. Não tem tecnologia para sustentar. Mas se tem 32, exemplo, se tiver 32 câmeras no seu condomínio, com a remota que foi, se tinha 16, passou para 32. Porque eles têm o conceito disso. Tirou o porteiro, ao invés, eu tinha 16, tem que pôr 32, senão 64. É que é diferente. Precisava também. Não. Eu sei que precisava. Eu sei que precisava. Só que eles tinham essa ilusão de porteiro. Entendeu? E o porteiro não tá nem olhando pro monitor, gente. Mas ele não consegue olhar 16, vai olhar 32, 64. Entendeu? Então, essa é a questão. Então, não adianta se você tiver 100 câmeras e não tiver uma boa gestão naquele... Não adianta. Mas quem disse que alguma empresa tem condição
de olhar 64 câmeras, Não 32. tem como. Não, eles não vão olhar. É tecnologia. Então, essas câmeras têm outras funções. É isso aí. Elisângela, queria fazer um comentário rápido que assim, olha o tempo como passou. É impressionante. Parece que a gente começou agora. Mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental para quem assiste a gente. A gente já debateu bastante esses assuntos de mudança. A sua vinda aqui tem um aspecto do seguinte, protagonismo. Eu tenho assim, eu não canso de te elogiar, porque você aprendeu para ensinar. E eu tenho um negócio no meu Instagram que fala assim, você precisa ser muito humilde para aprender, mas você tem que ser mais humilde para ensinar. E você, claramente, não só porque atua como professor universitário, mas você tem muito essa dedicação de ensinar as pessoas. Não é convencer pelo grito, convencer ensinando. Que dica, ajuda a gente, assim, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que dica você tem para quem está começando a considerar uma portaria remota, e aí olha para um lado, tem, olha para o outro, tem, aí começa a vir aqueles jovenzinhos e fala, como? Aqui está muito caro, esse condomínio não está, o síndico começa a sentir aquela pressão, começa a esquentar a orelha. Que dica você tem para esse cara que está ali tentando remar contra o futuro, fugindo do assunto e levando pedrada? O que você tem para falar para ele? O crucial... Como que ele se envolve nisso? Primeira coisa é saber os pontos vulneráveis. As próprias reclamações dos condôminos, elas já são os pontos vulneráveis. De portão, de abertura, de segurança, são essas. Então, isso é o ponto-chave. E aí, como eu consigo minimizar esses riscos? Será que é no mesmo formato? Se eu fizer sempre a mesma coisa todo dia, que resultado vai trazer? O mesmo resultado de todo dia. Eu tenho que mudar. Então, essa foi a condição. Então, é estabelecer a visão da vulnerabilidade do condomínio e como mitigar isso. Nesse caso, não teria mais condições de manter a portaria presencial, porque os erros, eles eram reiterados. Dormir. Você podia trocar o porteiro, dali a pouco ia acontecer a mesma coisa, porque é cíclico. É um comportamento cíclico. Então, antes de qualquer coisa, tem as reclamações. Quais são as reclamações dos condôminos? Tá ligado a isso? Pontua. Geralmente o síndico tem ali o acesso, né? E não é para expor a portaria, não é isso? Tá dormindo? Tá abrindo? O que tá acontecendo, né? Isso é de forma reiterada? A gente vai ver que é. Ou é exceção? Que uma coisa é em caráter de exceção. Aí você tem que, eventualmente... Não, tem que ponderar. Não, esses são bons mesmo. Isso aqui foi uma situação excepcional. E aí, com base nisso, porque embora nós sejamos muitos, cada condomínio tem a sua particularidade. Então, eu acho que é isso. Primeira coisa é isso. Para nadar contra a maré, primeiro você tem que ver a vulnerabilidade. E como tratar essa vulnerabilidade? É essa a questão. Depois que você implantou, você já fez alguma pesquisa de opinião no seu condomínio? Ainda não? Tô no processo. Está no meio do processo? Tô no meio do processo. Agora vai ter que voltar aqui, né? Vou ter que voltar para contar a parte 2. Não, nós vamos fazer um negócio de pós-implantação de mudança. Isso. Hoje, o teu papel aqui, que foi fundamental, eu te agradeço demais você ter aceitado o convite, é falar como você conseguiu passar por esse processo, que ficou claro. Você considerou, se preparou, se capacitou, aprovou em assembleia e agora está implantando e está gerindo a mudança. Está no meio do furacão. Parabéns, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Obrigado mesmo. A gente tem aquela questão do tempo, né? Que nós precisamos nos mover, mas assim, de coração, muito obrigado pelo seu depoimento e vamos acompanhar assim e depois nós vamos vir falar da experiência pós-implantação. Tem que voltar aqui, que né? é consolidação, da multiplicação de valor. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite, obrigada pela troca, e que sirva como um depoimento para os síndicos, para os gestores e etc., que sempre dá para a gente melhorar, sempre dá para a gente evoluir. O que a gente tem que fazer é quebrar os paradigmas e acreditar na inovação e no ser humano. Obrigada. Muito obrigado. É isso aí. É isso aí. Episódio 3, temporada 3, bombando. Bombando. Sininho, vamos lá. Por favor, fazer inscrição no canal, né? Para aumentar, para mais pessoas
Já estamos indo para quase 400 mil visualizações. Isso daí. A gente se vê então no próximo episódio 4. É isso aí. Um grande abraço a todos.